Salve segunda série, se você está querendo discutir alguma coisa de física, se aprofundar nos conceitos de dinâmica, movimento e equilíbrio, você chegou no lugar certo. Eu sou o professor Magno, vou estar aqui hoje conversando com vocês. Agora a matéria ficou triste, porque agora a gente vai para a física mesmo, viu? Quem está comigo aí, é certeza, é o Felipe. Felipe, está preparado aí? A física vai começar hoje em grande estilo, hein? Olha, o trem é legal, pode deixar que o trem é bacana. Bom, sejam bem-vindos todos aqui, você está aqui com a gente, onde? Na nossa aula do Desenvolvimento 1, Dinâmica e Equilíbrio, que é, hoje a gente reservou aí, deixamos aquela provocação do que é mecânica e suas divisões. Hoje a gente vai falar um pouquinho mecânica e de cinemática de uma maneira aprofundada, mas geral. Aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagem é aqui com a gente na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Salve aí para a galera de Linguagem e suas tecnologias também que está com a gente no quadro integrador dos outros componentes curriculares. Bom, a unidade curricular 2, Tecnologia e Qualidade de Vida, deu origem ao nosso componente curricular 3, Dinâmica e Equilíbrio. Estamos cá com ele. Já vamos começar aí com alguns lembretes. Vamos lá? As aulas do Centro de Mídias podem apoiar o seu desenvolvimento escolar, mas aí é importante que você elabore uma rotina de acompanhamento das aulas do componente Dinâmica e Equilíbrio, fazendo anotações em seu diário de bordo, acessando e realizando as tarefas também, que periodicamente são ali atualizadas, com questões que são importantes. Ali, digamos assim, um panorama geral, uma fotografia de pontos principais da aula. Então, é importante que você acesse também. Siga também as orientações e recomendações que a gente faz aos montes, aos quilos aqui para vocês. E também não esqueça de avaliar a aula. Vai aparecer aqui para você o QR Code para você fazer essa avaliação, dizer a gente está no caminho certo ou não. A gente está numa trajetória bacana, já fazendo aí uma relação com a física. E não esqueça, também, caso você não tenha a presença de um professor no momento da realização dessa aula, recomendamos que você compartilhe informações com um colega de sala. Tá legal? Aí aqui a gente vai trabalhar, e eu vou mostrar isso ainda algumas vezes, com a competência da Formação Geral Básica 2, que é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E aí a gente vai desenvolver a habilidade de elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar, no universo, com base na análise das interações gravitacionais com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais como softwares de simulação e realidade virtual, entre outros que a gente vai apresentar mais para frente para vocês. Hoje a conversa aqui é, afinal de contas, o que é mecânica? Vamos conversar um pouquinho sobre a história da ciência, olha só. A mecânica, que a gente chama de mecânica clássica, né? Ela vem com alguns conhecimentos ali no pacote, digamos assim. Ela vem com os conhecimentos que remontam o sábio Arquimedes com a lei das alavancas, as ideias de René Descartes, que foi um matemático, físico, filósofo, que desenvolveu algumas ideias extremamente importantes para a evolução dessa tal da mecânica clássica que estamos falando. Mas quem é, assim, os caras que, olha, aparecem na janelinha quando a gente fala de mecânica clássica? Aí é o Galileu. Galilei, esse italiano aí, que fez muito pela fundação, na verdade, da física, como ela é parecida com o que ela é, porque antes ela era muito misturada com alguns outros conceitos. Inclusive, Descartes e Arquimedes davam mais enfoques matemáticos do que experimentais. O Galileu já deu uma pegada experimental e muito desenvolveu. E aí ela acabou se consolidando ali em várias figuras, mas a que se desprende e se eleva é de Isaac Newton,
com vários princípios e tal, que ele estudando os anteriores a ele, conseguiu ali fazer, digamos assim, uma organização do material e o devido tratamento, divulgação e aprofundamento das ideias de uma mecânica, de como as coisas funcionam. Tanto que a definição de mecânica, volta na tela, por favor, estuda os movimentos dos corpos, mas dos corpos de uma maneira geral, todos aqueles que a gente pode ver, os macroscópicos, bem como suas evoluções temporais e as equações matemáticas que os determinam. A gente basicamente tem um fenômeno, observa ele ali, faz alguns experimentos, acaba tendo sempre uma regra matemática que permite que a gente faça determinadas previsões, precisa tomar cuidado com isso, né? Nem tudo é previsível, mas consegue fazer determinadas previsões, como por exemplo, o que acontece em determinadas situações de colisões ou de queda livre, se eu abandonar um corpo e tudo mais, está dentro da mecânica clássica, tá bom? A aplicação cotidiana destacada em nosso componente se utiliza dela para fazer as relações com a biomecânica, tá? Mas e aí? Bom, tem a mecânica relativística também, que diz, né, que em velocidades próximas ou iguais à da luz e tão somente nessas condições, a teoria da relatividade mostra que o espaço e o tempo mudam, não são conceitos absolutos imutáveis, mas sim relativos. Precisa tomar cuidado com isso daí. Relativos a quê? Então, tem umas regras também de relatividade que não é coisa aí muito simples e que também não deve ser levado aí pelo senso comum. Tem regra para isso acontecer. Por exemplo, observadores diferentes, um parado e outro em alta velocidade, apresentam percepções diferentes das medidas de espaço e de tempo de acordo com essa teoria. Estou te dizendo que o espaço e o tempo muda de acordo com determinados observadores, né? É a mesma coisa que eu falasse para você assim, olha, essa aula dura para mim, efetivamente, no relógio medido, ela dura para mim 20 minutos, mas para você vai durar 25 minutos. Isso não é razoável, né? A aula que tem 20 minutos, ela vai para o sistema, vai para o repositório, você pode ler lá, tem as aulas anteriores também, dos outros componentes e dos componentes também que a gente trabalhou na primeira instância, o C1, mas 20 minutos lá do repositório, para você e para mim, é a mesma coisa. O que a gente está dizendo ali com a mecânica relativística é que as coisas não são bem assim, com velocidades assustadoramente maiores do que as que a gente costumeiramente tem por aqui. Muito além do trem-bala. Volta para o texto, por favor. Em situações com velocidades muito inferiores à da luz, como é o nosso caso aqui, como em nosso cotidiano, as leis da mecânica clássica continuam válidas, tá bom? Acabou, Magno? Não, tem a mecânica quântica também. A chamada mecânica quântica, tem esse nome aí, quântico, em detrimento de uma ideia de quanta, de energia, que foi desenvolvido por um físico alemão chamado Max Planck, né? Ele teve ali alguns estudos que acabaram norteando o trabalho desse cara que vai aparecer para você, o físico Werner Karl Heisenberg, que deu andamento para a mecânica quântica, como é que o movimento das coisas funciona no mundo microscópico e atômico. Não é brincadeira não, hein? A chamada mecânica quântica, então, o estudo de sistemas físicos cujas dimensões são de escala atômica, tais como as moléculas, os átomos, os elétrons, prótons, fótons, bósons e de outras tantas partículas subatômicas. Muito embora a linguagem estabelecida por ela possua dependência da mecânica clássica, podemos considerar que a clássica é um caso limite da mecânica quântica, porque a gente fala só do mundo macroscópico. Já vai ficar a dica para você continuar os seus estudos e fazer o seu aprofundamento. Sabe com o quê? Tem uma mecânica legal também da gente estudar. Olha os artigos que você vai ler, hein? Cuidado. A ciência da mecânica, que sugere aí para a gente uma outra mecânica muito interessante de lermos, que é a mecânica
relacional. Tem muita gente que nem ouviu falar. Olha o nome, vamos ver se eu consigo falar sem gaguejar aqui, ó. É de Ernst Walfried Joseph Wenzel Mach. Além da clássica, a quântica e a relativística, então, existe a denominada mecânica relacional, cuja pesquisa tem sido desenvolvida pelo físico aí, professor André Koch Torres Assis, lá da Unicamp, tendo como base as ideias aí desse físico, cientista, pensador, filósofo chamado Ernst Mach. A leitura sobre Mach é interessante e não devemos confundir o que a gente fala de mecânica relativística com mecânica relacional, tá bom? É o primeiro ponto que eu determinaria aqui como ponto importante e tópico de leitura vai aparecer para você de novo aí, pesquisa já uma recomendação para você fazer aí a sua pesquisa, está recheado aí de nomes de pessoas e termos para você fazer a sua pesquisazinha aí, isso trazendo aqui para você uma novidade aí, aqui pelo Centro de Mídia, você sabe que aqui a gente procura sempre colocar sugestões inovadoras, né? E essa é legal, porque é a mecânica relacional, não é todo mundo que sabe não, você vai saber que você vai pesquisar. Para começo de conversa, na nossa velha e ainda austera e ainda presente mecânica clássica, consiste no estudo das condições de movimento de repouso de corpos ou sistemas físicos, estejam ou não sob ação de forças, bem como as modificações e deformações que neles podem ocorrer ou causar. Essa ideia aí de deformação e tal, ela está pautada em alguns estudos do René Descartes, para você ter uma ideia, tá bom? Historicamente, a mecânica, foi a pergunta que eu fiz na aula passada, ela se divide no estudo da mecânica em cinemática. Historicamente, o estudo da mecânica se divide em cinemática, dinâmica e estática, tá bom? Muito bom para a gente anotar. Anotação no diário de bordo. Movimentando as coisas, então, vamos a elas, então. Precisamos falar de massa e velocidade, senão as coisas não andam aqui, hein? Nessa fase introdutória, vamos apenas nos preocupar com a massa como propriedade fundamental, tá bom? A propriedade fundamental de um corpo é a matéria contida ali por um corpo, enfim, que a gente pode medir em quilogramas numa balança ou em gramas também. Não tem muita coisa para a gente se preocupar por enquanto. Um prato de meio quilo de macarrão de 500 gramas quer dizer que a massa de macarrão é de 500 gramas, que tem 500 gramas de macarrão ali. Tá bom? Dentro do prato. E a velocidade, hein? Bom, a velocidade, vamos com um pouco mais de calma. Velocidade é a rapidez das coisas. O quanto algo é rápido em relação ao tempo. Mas aí quando eu falo em relação, deixa eu puxar a caneta aqui, ó. Quando eu falo aqui em relação, vamos ver se aí aumentou. Agora vai, peraí. Quando eu falo em relação ao tempo, já é um conceito relativo. E aí, em relação, eu já vou te lançar uma ideia aqui primeiro. Se você está observando numa estação de trem, um trem passar, ele passa por você e como ele é grandão, ele tem dimensões grandes, veja que a gente observa ele assim, né? Ele passa por mim. Então, se a plataforma, por exemplo, for aqui, ó, nesse ponto, eu tenho que o trem... Opa, foi demais, espera aí. Eu tenho que o trem passa por mim, ainda não, agora já passou por mim. Mas eu preciso aguardar um certo tempo. Por quê? Às vezes o trem é do tamanho da plataforma. Você está vendo que tem uma mosca aqui, ó? Isso não acontece com a mosca. Eu não preciso aguardar quase nada, porque ela é um ponto material. Como assim, Magno? Eu não entendi. Assim, ó, o trem, você precisa esperar passar por esse ponto aqui que a gente demarcou. E aí, olha só, de novo, ó. As dimensões são relevantes, ó. Não passou, não passou? Agora sim passou. Agora presta atenção na mosca, ó. Eu falo assim, ó, uma mosca ali no trem, já passou. Então há uma diferença entre a gente tratar uma coisa que é um corpo extenso, ó, e uma coisa que é
pequena, cujas dimensões não são relevantes em relação ao estudo que eu estou fazendo. Então, às vezes a gente chama uma coisa de ponto material, e muitas vezes eu faço isso para facilitar o estudo. E falando em relatividade, né, vamos pensar numa coisa. Abre o trem e vamos ver uma pessoa lá dentro. Se uma pessoa, eu estou vendo o trem chegar numa estação, e a pessoa está parada, a pessoa está junto com o trem, ela está com a velocidade do trem. Olha a velocidade do trem aqui, ó. Tem até um sinalzinho de vetor ali para você, ó. Agora, se a pessoa tem um movimento dentro do trem, por exemplo, se ela está se deslocando na direção do movimento, ela está andando ali na plataforma, o que eu vou perceber? Eu observando o trem e aquela pessoa que está se deslocando com o trem, eu vou ver essa pessoa andando com uma velocidade mais a do trem. Eu tenho a velocidade do trem e tenho mais a velocidade ainda, posso chamar de velhinha aqui, da pessoa que está andando. Então eu posso ver a pessoa, por exemplo, passar por mim mais rápido, porque se ela estiver correndo lá dentro, ela vai fazer um percurso num tempo menor. O que não acontece é a velocidade relativa, né? Então, quando a pessoa está andando na mesma direção do trem, as velocidades se somam. Olha que raciocínio interessante. Pura física aí. E também eu tenho essa relação de estar olhando lá na estação, parado na plataforma, aí eu vejo um trem percorrendo aqui uma trajetória com uma velocidade V. Mas aí a pessoa está andando no sentido contrário. Dependendo da velocidade desse trem aí, eu vou ver essa pessoa, eu posso ver essa pessoa, se ela tiver um deslocamento muito rápido, eu vou ver essa pessoa andando no sentido contrário, né? A pessoa está ali, eu vou ver ela andando no sentido contrário, e aí ela vai se afastar de mim, enquanto o trem... Pode ser assim, que se ela conseguir fazer um sincronismo, né, legal, né? Se ela conseguir fazer um sincronismo de movimento com a própria velocidade do trem, eu posso ver ele sempre num ponto ali, uma coisa meio maluca que às vezes... Pode voltar um minutinho aqui para mim. Às vezes a gente vê esse negócio de movimento relativo também na escada rolante, não é complicado não. Se a escada rolante está subindo, ela está subindo, e você sobe com uma velocidade, você chega mais rápido lá em cima, porque a velocidade soma. Agora, se a escada rolante, não faça isso não, hein? Ou se fizer, não vai falar que eu que dei ideia, não. A escada rolante está subindo, e aí você sobe na escada rolante e fica parado, você está parado em relação à escada rolante. Eu estou vendo você ir. Aí quando você chegar lá em cima, você pode começar a andar no sentido contrário, e eu olhando aqui de baixo, vou ver, a escada sobe e você desce, a escada sobe e você desce, a escada sobe e você desce, você fica, para mim, parado num lugar só, porque a velocidade diminui, né? E, inclusive, você pode descer correndo contra a velocidade, na direção da velocidade da escada rolante. É o que eu estou mostrando para você aí no desenho. Volta para lá, ó. Tá vendo? Ó? Se você tem uma velocidade aqui, ó, né? Vzinho no sentido contrário, olha só. O que pode acontecer? Essas velocidades aí, elas vão, na verdade, influenciar bastante, né? Eu estou vendo a velocidade do trem, mas eu estou vendo uma velocidade contra a minha. Então, a gente chama até isso daí de velocidade relativa e usa vetor que calcula a velocidade resultante. Olha mais coisa para você pesquisar aí, mas a gente puxa ainda o nosso, para continuar a nossa conversa, ó. Como você vê, estudar mecânica é estudar física, e estudar física é ver a natureza de uma forma muito diferente das meras aparências, ilusões e senso comum. Nossa sugestão é que você elabore um glossário com os termos utilizados e seus significados. Não vai esquecer de avaliar a nossa aula e no final, a física é bela, a física é magnífica, magnifísica. Olha aí o nosso slogan Magnifísica, para você observar aí. Tem uma coisa legal, ó, a física nos leva a esse negócio, ó. Vou virar de ponta cabeça e está escrito a mesma coisa, tá vendo? Ó, olha lá, legal, né? Galera, vou ficando por aqui, até a próxima.
Não esqueça, estudos em dia. Até a próxima.